da CBN. De volta aqui ao Jornal da CBN, Nadege Calado e eu temos a oportunidade de conversar agora com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania do Sergipe, integrante da CPI da Covid, é um membro suplente da CPI da Covid, com forte participação ali nos depoimentos, nas discussões. Senador Alessandro Vieira, obrigado pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Senador, antes de começar pela CPI, deixa eu começar por outras questões que estão relacionadas ao Senado, passam pelo Senado. Nessa semana tem uma expectativa do presidente Jair Bolsonaro entrar com um pedido de impeachment de ministros do STF. Não tomou essa medida ainda, mas já anunciou em Twitter, continua falando ali com o seu sobre esse assunto. Como é que o Senado vai receber uma medida como essa? Bom, primeiro eu entendo que todo cidadão brasileiro é passível de ser investigado, de ser processado, está todo mundo debaixo da mesma lei. Eu mesmo já apresentei pedido de impeachment de ministro do Supremo no ano 2019, 2020. Mas nesse momento, essa apresentação feita pelo Bolsonaro é uma cortina de fumaça, né? Ele tem uma série de problemas, ele já responde a vários inquéritos perante o próprio Supremo e o TSE, tem a CPI em andamento, uma crise violenta no país, ele usa isso como um mecanismo para desviar a atenção. Não acredito que tenha sucesso, caso ele realmente acabe fazendo esse encaminhamento. Qual é a diferença entre o seu pedido de impeachment e esse desejo do presidente Jair Bolsonaro? O pedido relativo ao ministro Alexandre de Moraes, na minha opinião, tem razoabilidade e condições de tramitar, ainda que hoje você não veja espaço político, mas eu vejo necessidade de tramitação. Ele vem extrapolando, na minha opinião, os limites constitucionais há muito tempo. Já no tocante ao ministro Barroso, eu não consigo ver nenhum tipo de plausibilidade. É muito mais uma birra, uma retaliação por conta da derrota na votação da questão da retomada do voto impresso. Então, existe uma diferença aí de momento e de forma. É bom lembrar que quando eu apresentei, junto com outros senadores, a CPI da Lava Toga, foi justamente Jair Bolsonaro, junto com seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, quem boicotou. Então, quem está mudando aí o momento por oportunismo é o próprio presidente. Nesse momento, o Senado deu uma outra expectativa de data para a sabatina de André Mendonça pela indicação ao Supremo Tribunal Federal. A gente estava esperando que fosse um pouco mais imediato, agora deve ficar para meses próximos. De alguma forma, uma reação do Senado a esse modo como os senadores estão enxergando que o presidente está extrapolando suas competências ao lidar com a casa? Não. Existe aí também uma dose razoável de oportunismo. Existe um grupo de senadores que deseja outros nomes, que não o de André Mendonça, e está aproveitando essa oportunidade para protelar e desgastar o nome indicado. Eu, inclusive, ontem fiz uma cobrança ao presidente Rodrigo Pacheco da retomada da CCJ. A CCJ está na mão de Davi Alcolumbre e é a única comissão que não retornou. Então, eu vi manchetes nesse sentido, não tem nenhum sentimento de usar a sabatina do STF para, enfim, retaliar o presidente da República. O que existe é um interesse político de um grupo de senadores para ter outro nome ou outros nomes na linha de sucessão lá no Supremo. Deste grupo de senadores está o próprio senador Alcolumbre? Sem sombra de dúvida. E aí, como fica essa discussão e qual foi a resposta que o senador, o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, deu ao senhor em relação à possibilidade de retomada, inclusive de marcação lá na CCJ para essa sabatina? Me disse que estava adotando as providências para que isso acontecesse, para que tivesse uma retomada, até porque não só a sabatina, mas vários projetos estão paralisados na CCJ, porque o presidente da comissão simplesmente não retomou os trabalhos. Perfeito. Voltando à questão da CPI, senador, indo para a questão da CPI, ontem a gente teve o depoimento do servidor do TCU, Alexandre Silva Marques, e senadores têm apontado a possibilidade de enquadrar o presidente Jair Bolsonaro por falsificação de documentos. Como é que o senhor está enxergando essa questão? Eu não tenho dúvida que você tem ali um cometimento de crime, né? A gente vai ter que, com um pouco mais de calma, fazer o enquadramento. Mas é fato, está provado, que o presidente Bolsonaro tinha plena consciência de que o tal documento que recebeu não era um acordo no TCU, não era um documento oficial,
E mais ainda, ele recebeu a versão original, que não tinha timbre, que não tinha nenhum tipo de identificação do tribunal. E mais adiante, pessoas vinculadas ao presidente divulgaram com o timbre do Tribunal de Contas, com uma edição que já na época foi denunciada como sendo flagrantemente falsa, para dar uma impressão de que era um documento oficial, dando informação falsa gravíssima de que existiria uma super notificação de mortes na ordem de 50% ou mais. Quem assistiu o vídeo, quem recorda o vídeo, vê o presidente sorridente, feliz, dizendo que em primeira mão informava que existia um estudo, um acórdão no TCU que apontava essa super notificação. Dentro daquela estratégia dele de atacar governadores, desinformar a situação e de reduzir a gravidade da pandemia. Isso tem impacto, sem dúvida nenhuma, e é muito provável que resulte em mais um indiciamento do presidente. Senador Alessandro Vieira, nessas últimas 2 semanas nós ouvimos falar na própria CPI em crime de falsificação de documento, em charlatanismo. Isso não acaba ficando como crimes menores diante de uma responsabilidade muito maior na morte de tantas pessoas? Eu particularmente não vejo muito bem configurada essa situação de curanderismo, charlatanismo. Não acho que seja esse o caminho. Acho que existe muito mais uma configuração de crimes contra a saúde pública na medida do descumprimento das ordens sanitárias, na medida da desinformação e do retardo da compra de vacinas, que acabou ampliando a velocidade de contaminação e, por consequência, o tamanho e a duração da pandemia. Acho que a CPI tem que ter sobriedade e calma para fazer o enquadramento no momento oportuno, que é no relatório. A gente tem uma comissão de juristas colaborando nesse trabalho de tipificação, além das equipes do Senado. Então, acho que talvez tenha muito ruído, muita manifestação rápida no microfone, que acaba gerando uma impressão de consenso ou de tipificação feita. Não tem acontecido isso. A gente está no trabalho ainda de montagem de relatório e, ao final, sim, é que você deve ter essas tipificações. Senador, o general Walter Braga Neto, ministro da Defesa, ex-ministro da Casa Civil, ainda pode ser convocado para a CPI? Sim, eu deixei a convocação porque ele foi o ministro-chefe da Casa Civil que coordenava o combate à pandemia pelo Brasil. Ele tinha abaixo dele, sob sua coordenação, todos os ministérios, todos os órgãos. A gente tem notícia de participação dele em várias reuniões, tomada de decisão. É absolutamente natural que ele seja ouvido. Infelizmente, a gente tem um receio por parte de alguns senadores de que isso possa gerar um tensionamento com as Forças Armadas ou coisa parecida. Não faz muito sentido. Ele acabou de ser ouvido na Câmara de Deputados, se não estiver enganado, em 3 comissões simultaneamente, sem nenhum tipo de problema. Acho que a gente tem que começar a normalizar o andamento institucional do Brasil. Qualquer pessoa pode ser intimada, pode ser ouvida. As oitivas têm que ser respeitosas para todo mundo, não é? Para o general, para o sargento, para o senador. Tem que ser uma coisa igual para todos. Uma democracia se faz assim. O relator Renan Calheiros fala na entrega do relatório em meados agora de setembro, 15, 16 de setembro. Daqui até lá, o senhor tem qual expectativa em relação à CPI ou tudo vai ficar meio em banho-maria até lá? Nós temos a necessidade de ouvir alguma coisa como 9 a 10 pessoas. Né? Tem um volume muito grande de documentos que estão em análise e que precisam de complementação. Então, provavelmente hoje, a gente deve ter votação de mais requerimentos, de pedidos de informação, algumas convocações e algumas complementações de quebra de sigilo, para que daí sim o senador Renato possa caminhar para esse relatório final, que a gente tem sim uma expectativa de conclusão dentro de setembro, mas que não dá para afirmar um compromisso nesse sentido, porque qualquer investigação, a CPI é investigação, qualquer investigação responde aos fatos. Você pode ter hoje, amanhã, o surgimento de um fato muito relevante que exige que a CPI demore um pouco mais. Mas é o objetivo de todos garantir um relatório completo, sério e que possa ser apresentado o mais rápido possível. E em relação ao desfecho da CPI, o que o senhor espera? Que a CPI dê alguma providência em relação a responsabilizar agentes ou que leve a uma indicação criminal em outra instância? O que a CPI produz no seu, como resultado final, é o relatório. Né? O relatório seguramente vai trazer um indiciamento de várias figuras que tiveram participação nas falhas que o Brasil teve na resposta à pandemia. Como eu disse, já está provado, o Brasil retardou a compra de vacinas,
O Brasil gastou energia difundindo, comunicando dados falsos ou informações mal elaboradas relativas a tratamento precoce. O Brasil não fez uma campanha de esclarecimento da população. E quem fala isso é a ex-coordenadora do próprio Plano Nacional de Imunização, a doutora Franciele, que pediu exoneração e na CPI confirmou que fez isso porque não tinha condições de trabalho. Ela percebia que politicamente ela não tinha as duas coisas que você precisa para combater uma pandemia, que são vacinas e comunicação. Especialmente comunicação, você vê diretamente o presidente da República empenhado nesse esforço de desinformar o cidadão. Ele ontem estava cometendo o crime de dizer que quem se vacina com determinada vacina, no caso a Coronavac, porque é produzida no estado do seu adversário político, João Dória, quem se vacina com esse imunizante morreria. É uma coisa assim de uma ignorância e de uma maldade inacreditável. Todos os dados mostram que você tem um aumento significativo da proteção das pessoas que tomam qualquer vacina, inclusive a Coronavac. Os dados estão aí, a redução de mortes está aí. A gente tinha 5 mil pessoas morrendo por dia, hoje a gente já baixou da casa das 10.000 pessoas por dia. Continua sendo uma tragédia, mas é muito claro que a situação vem melhorando por conta da vacinação. E aí você vê esse tipo de barbaridade que a gente sabe que afeta. É um cidadão que recebeu 57 milhões de votos. Quando ele fala uma mentira, existe uma tendência forte de que as pessoas, especialmente as mais simples, concordem, acreditem e deixem de se imunizar, deixem de se proteger. Isso é absurdo demais, inaceitável e seguramente vai resultar em algum tipo de incriminação do presidente da República. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela gentileza de nos atender nesta manhã aqui de quarta-feira. Um bom dia de trabalho para o senhor. Um bom dia, boa semana para vocês. Senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, membro suplente da CPI da Covid, conversou com você aqui no Jornal da CBN. E vai agora para as notícias da sua cidade e volta com o Juca Kfouri. Você já reparou que quando a gente assiste a um tipo de programa ou filme, depois só aparece sugestão do mesmo tipo de conteúdo? Pois é. Por isso, com o Sky pré-pago, você pode acompanhar os jogos do seu time e assistir a tudo que gosta com recargas a partir de R$ 14,90. Recarregue agora. Ligue para 3003-4990. Sky, a gente se diverte junto. 6h56.